Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações, né, positivas, né, para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, principalmente lá nos Estados Unidos, né, com os tornados, né, as enchentes estão dando aí nos outros países, no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né. Os irmãos e as irmãs que fizeram a sua desassimilação da matéria, indo para o mundo espiritual, eu peço para esse espírito, para cada um, paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, né? Das enchentes, tornados e outros flagelos, eu peço para cada um vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão e entendimento nos seus corações. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Irã e paz para todos ali do Oriente Médio. Eu peço paz para todos os países do planeta Terra, né? E peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comunicados, né? O filme Nosso Lar 2, né, Os Mensageiros, ele vai entrar para o streaming, né, do canal da Disney. Agora, quando será a estreia, eu não sei. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo mestre, pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, o comentário de hoje é sobre Pedro, né? Pedro Simão Arrocha. O que acontece? O Pedro, ele foi o último dos discípulos a aceitar o cristianismo, aceitar o evangelho do Mestre Jesus na sua íntegra, né? Ele também foi o único discípulo casado, né? Ele era casado lá, tinha uns filhos lá. E ele era assim, ele só achava, isso no início, que quando a pessoa pecasse, ela tinha que pagar pelos seus pecados. Agora, quando era ele, quando era a família dele, era outra história, né? Então tem aquele caso da mulher adúltera, né? A mulher adúltera, ela foi assaltada, né? E os assaltantes, depois que assaltaram ela, começaram a gritar falando que ela tinha cometido adultério. E lá, pela lei deles lá, né, aquele que cometia adultério, a mulher, né, ou até o próprio homem também, era apedrejado, né? E vem a turma com as pedras lá, né, para atacar nessa moça. Aí pediram a opinião de Jesus. Jesus falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo jogou as pedras fora e foram embora. Só que essa moça ficou dialogando lá com Jesus e o Pedro. E aí ela estava com outra pessoa também, falou que sabia onde os assaltantes tinham assaltado ela, que sabia onde os assaltantes moravam, né? Porque
tinham assaltado ela. Então, o Pedro, como sempre, tudo era resolver na violência, na briga, né? Então, falou, vamos lá na casa dele, que a gente vai pegar ele, vai fazer acontecer. Aí Jesus não fala nada, fica quieto na dele, talvez já sabendo qual era o resultado que ia dar. E quando eles chegam na casa do assaltante, quem era o assaltante? O cunhado do Pedro. Então, aí o Pedro modifica, né? Não fala mais nada sobre esse assunto, né? Então, o Pedro também, ele sofria muita pressão dos parentes dele, principalmente lá os parentes lá da sogra dele, porque Jesus curou muitos parentes dele. Mas só que esses parentes, eles queriam mais, eles queriam riquezas, né? Então, esse que era o problema. Então, Pedro, ele ficava entre os parentes dele e Jesus. Então, ali, né? E Pedro, ele também só veio aceitar o cristianismo depois da morte de Jesus, né? Aonde que ele aceita, né? Então, Paulo Estevão conta a história de Pedro ali, né? No livro Paulo Estevão, né? Que foi pelo médium, foi psicografado pelo médium Chico Xavier, né? E pelo espírito Emmanuel, né? Então, Pedro, ele vai aceitar. Então, Jesus, tem um trecho lá de Jesus na sua ressurreição, que ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, amo, né? Mas daquele jeito. O Pedro, ele negou 3 vezes antes do galo cantar Jesus. Uma prova que ele não realmente, ele tinha aquela toda aceitação, né? Ainda do cristianismo, né? Então, quando Pedro ele aceita Jesus, que ele fica no comando da nova igreja lá dele lá, ele vai ele modifica. Então ele consegue curar as pessoas pela sombra dele. Então as pessoas que passavam na sua sombra eram curadas, né? Então Pedro se torna um novo homem, né? E aí a gente analisa todo fato, né? Principalmente o Pedro, como outros, né, discípulos de Jesus, ou qualquer um da gente. Quando a gente faz uma modificação na nossa vida, o nosso perispírito ele entra em expansão, né? E essa expansão faz as coisas melhorarem praticamente tudo na nossa vida, né? Então Pedro, depois que ele faz essa aceitação, que ele se modifica, Pedro, a mediunidade dele avança bastante, né? Em podendo curar pessoas passando na sombra dele. A violência de Pedro também a gente é observada quando Jesus é preso, né? Aquele soldado que Pedro lá corta a orelha dele. Jesus vai lá e conserta a orelha do soldado de novo, né? Então, são esse contexto, né, que a gente tem que avaliar. E aí a gente avalia, né, essa progressão de Pedro depois que ele faz essa aceitação. Quando eu falo assim, essa aceitação também, ela está relacionada às leis de Deus, né? Porque o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que ele nos traz, né,
é a íntegra de respeito e prática das leis de Deus, né? Então, é nesse contexto que a gente vai encontrar equilíbrio, né, na caminhada do bem, praticando o bem, que a gente encontra todo esse equilíbrio, né? Fora disso, em fazer o bem, a gente vai ter dificuldade na vida, porque a gente vive aqui e fica enfeitiçado, né, pelos desejos mundanos do materialismo, né? Então a gente esquece o nosso passado e fica vivendo esse presente, né? Então é um delírio, né? É uma fantasia que a gente vive e a gente não quer se desprender dela. E quando a gente se desprende dessa fantasia, começa a ter uma expansão, porque a gente vai entrar na porta estreita, vai saindo dessa porta larga. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele sai dessa porta larga e adentra na porta estreita, né? E aí a mediunidade dele, né, o contato com Jesus, a mediunidade dele avança demais, que chega nesse contexto, né? Então é muito importante a cada dia, né, cada um de nós procurar a mudança, né? E ser melhor hoje do que fui ontem, né? E aí a gente vai entender muita coisa que a gente não entendia. Então a informação sobre Pedro seria essa que eu teria para trazer. Agora, no próximo sábado, o comentário vai ser sobre a mediunidade torturada passa para a mediunidade santificada. Então, vamos entender isso. Em primeiro lugar, cada um de nós, independente de escola religiosa, até o próprio ateu também, que não acredita em nada, tem mediunidade. Isso aí é um fato. Só que um vai ter uma mediunidade mais avançada, tá? E outros não. A mediunidade mais avançada, isso não quer dizer que vai ter uma mediunidade santificada. Não, eu vou explicar isso. Porque a mediunidade torturada, né? Porque a maioria dos humanos que estão encarnados aqui são humanos devedores. Então, a mediunidade ela vai facilitar ao trabalho dos nossos débitos, que a gente vai fazer caridade, né? Vai praticar muito bem, né? Agora, vai ter médios, como chegou o médio Chico Xavier, eu não vou falar nem de Jesus, né? Porque já é uma diferença muito grande. É o Divaldo Franco, Ivânio do Amaral, e outros médios, né? Foram médios que se disciplinaram no avanço da sua mediunidade. E aí passa a ser para eles uma mediunidade santificada, né? E para a gente é uma mediunidade torturada, porque a gente está aqui resgatando, né? Resgatando os nossos erros, né? E às vezes não nos disciplinamos mediante a mediunidade. Então, como eu estou colocando, então a maioria das pessoas aqui come carne, toma bebida alcoólica. Eu estou falando coisas pequenas, né? Tem médico que defende a prática do aborto, né? Tem médico que defende a prática da eutanásia, né? Tem médico que só defende tudo se for por dinheiro, né? Então, ainda vive não disciplinado, né? Sem cometer os outros erros, né? Tomar bebida alcoólica, fumar cigarro, né? Ficar preso a sexo, ficar preso a relacionamento, então ficar preso aos apegos. Então, por quê? Porque não tem disciplina. Quando nós não nos disciplinamos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos santificando a nossa mediunidade. Então, ela não passa a ser só a mediunidade de resgate, mas a mediunidade santificada mediante a nossa disciplina.
Quer ver? Quando nós estamos desequilibrados, seja ele por qualquer motivo, tá? Seja ele porque um ente querido foi para o mundo espiritual, uma pessoa lá que se separou no relacionamento, está com problema econômico, está com problema de saúde, ela está o quê? Ela está desequilibrada. Tá? Resgatando, não tá tendo aquele equilíbrio todo. Aí, o que acontece com ela? Como ela vai encontrar o equilíbrio, né? Na caminhada do bem, né? Praticando o bem, ela vai encontrar o equilíbrio, né? Ela encontrando o equilíbrio, ela começa a se disciplinar e ela começa a fazer caridade. Então, por isso que fora da caridade não há salvação, né? Então, ela começa a santificar essa mediunidade dela. Agora, quem não tem disciplina, né? Fica aí fascinada por fenômenos, ou porque vê espírito, ou que faz psicografia, ou que faz tem visões por sonhos, né? Ouve espírito e não se cuida, né? Não tem disciplina, né? E aí já viu, né? Ela não avança em nada, ela não vai santificar a sua mediunidade, né? Porque ela ainda está muito presa aos desejos mundanos do materialismo. Então é isso que eu vou falar sobre no próximo sábado, né? Então não tenho mais nada para falar sobre sobre o comentário de sábado. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Agradeço a todos, né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, né? Que eu consegui atingir o objetivo de levar uma informação para uma irmã, um irmão, né? Dizendo todos dos dois lados da vida, do fundo do coração, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.